O quê? Que foi? Não diziam que era mais fácil uma cobra fumado que mandar soldados brasileiros para a Segunda Guerra Mundial? Então, a cobra fumou, gente. As terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra, sem que volte para lá, sem que leve por divisa esse bem que simboliza a vitória que virá. Olá, novamente, nós agora no nosso última parte do nosso vídeo, vamos contar sobre a trajetória da FEB, já quando ela entra em combate, e sobre os suas vitórias, suas baixas e o que aconteceu com a FEB pós Segunda Guerra Mundial. Primeiramente, vamos falar um pouco novamente da FEB. A FEB não participou da Batalha do Deserto no norte da África. Ela chegou tarde, o que uma coisa já é normal com um brasileiro, é a gente se atrasar. Ela participou do quê? Participou da invasão da Itália. E ela, treinado com outras unidades militares, participou de outras várias batalhas. Contudo, o exército brasileiro não estava tão em condições de combates quanto o exército americano, britânico ou canadense. O que aconteceu? Precisaram de treinamento e, novamente como no outro vídeo, passaram por bastante dificuldades, tanto porque os suprimentos que eram dados para eles eram de baixa qualidade e os equipamentos também não eram os mais modernos. Uma coisa que tem que ser falada antes disso é o que? O grosso do exército americano que estava na Itália fazia o que? Participava das principais batalhas e era a linha de frente do combate. Enquanto os exércitos secundários, como o Brasil, infelizmente a FEB, era uma unidade do exército secundário e só fazia componente a outro grupo do exército americano, ficava mais na retaguarda. Não tinham tanta confiança assim, os americanos não tinham total confiança nos exércitos e apenas deixavam eles para trás para dar suporte a alguns locais. Durante os conflitos na Itália, muitas unidades ficavam para trás e isso é representado em alguns filmes. Um filme que é bastante interessante, que apresenta bastante sobre a FEB, dá uma visão de combatentes e também mostra a pluralidade dos seus regimentos, é um filme brasileiro chamado Estrada 47, que conta sobre um grupo de soldados que estava mais para trás das linhas inimigas, onde eles precisavam retirar minas. E mostra também a realidade do frio intenso que existia naquele momento na Itália, com muita neve e também questões pessoais, principalmente de membros da FEB, referente a diferenças culturais e sociais naquele tempo dentro do Brasil. No filme conta bastante parte sobre alguns personagens referente à localidade de onde nasceram, alguns do Rio de Janeiro, alguns do Nordeste e outros de São Paulo. Uma ótima indicação para ver esse filme e também para conhecimento. Outra coisa além do filme seria as participações da FEB na tomada de um importante lugar aonde houve combates por vários meses e semanas, a tomada do Monte Cassino. Isso o que era? Monte Cassino era uma enorme fortificação dentro de montanhas, cadeias montanhosas na Itália, muito bem defendidas por soldados alemães treinados e experientes. A FEB participou da terceira leva de ataque, onde a primeira e a segunda foram ineficazes, gerando bastante baixas aos aliados, principalmente a soldados americanos. A FEB foi a terceira leva que juntou-se para o combate e lá conseguiram ajudar a tomar esse grande posto, aonde facilitaria o avanço das tropas aliadas dentro do território italiano e assim por diante dentro do território europeu em direção à Alemanha nazista. Com isso, nesse combate, o exército brasileiro sofreu cerca de 465 baixas, um número grande para os 28 mil soldados da FEB que se encontravam na Itália. Outro fato importante deve ser comentado que a FEB conseguiu render mais de 20 mil soldados alemães e mais outros generais e comandantes. Muitos generais alemães preferiram se entregar aos soldados brasileiros por algum tipo de honra, preferindo se entregar a comandantes brasileiros e não americanos ou britânicos.
Isso gerou medalhas e respeito entre os soldados brasileiros contra outros soldados, principalmente os alemães. Mesmo com os combates e chegando ao final da guerra, a FEB serviu apenas dentro da Itália, não só como força de ataque e também como um esquadrão de aviação, onde ajudaram a fazer ataques sucessivos e ajudar a defender as linhas de defesas aliadas na Itália. Após a guerra, a FEB foi desmantelada ainda dentro do território italiano por ordem do governo brasileiro. Muitos soldados brasileiros foram enterrados em território italiano e depois, mais tarde, trazendo seus restos mortais para ser enterrado nos locais determinados pelas famílias aqui no Brasil. E vale ressaltar também que lá na Itália existe uma data comemorativa para os soldados brasileiros e existe um cemitério memorial para eles mesmos, para esses soldados, onde os italianos consideram os brasileiros como grandes heróis ou como bons soldados que lutaram para defender a pátria italiana da tirania dos fascistas, o que para eles é um grande feito e uma grande honra para eles fazerem essa homenagem. Contudo, aqui no Brasil, infelizmente, não temos nenhum tipo de data especial para a nossa FEB, ou nossos queridos pracinhas, como eram chamados. Então, não acabou tendo essa mesma dedicação e do que foi feito pelos nossos soldados, diferente dos italianos. E assim terminamos nossos vídeos, nossas aulas, falando um pouquinho sobre a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, e o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Espero que tenham gostado e espero que tenha pelo menos atiçado a curiosidade de todos de pesquisar um pouco mais e saber sobre nossos pracinhas e nossa Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. Espero que todos estejam bem e até a próxima!